Foi finalizada a primeira fase do Campeonato Paraibano naquela quarta-feira, 27 de março, onde aconteceu a rodada dos clássicos. As 4 equipes de Campina Grande estiveram sendo notícia aqui no projeto Flash Sport. O Campinense Clube, o 13 Futebol Clube, o Peri Lima e o Serrano. Vamos mostrar agora numa retrospectiva como foram os desempenhos dessas equipes em Campina Grande e em toda a Paraíba. E começou o Campeonato Paraibano de Futebol. Das 10 equipes participantes, 4 são de Campina Grande. A Desportiva Peri Lima, o Grêmio Recreativo Serrano, o Campinense Clube e o 13 Futebol Clube. O último final de semana foi marcado pela primeira rodada do certame, quando, no sábado, dia 12, o Serrano perdeu para o Atlético de Cajazeiras pelo placar de 3-0. O Botafogo no Almedão venceu a Desportiva Peri Lima por 4-1. E o Campinense Clube foi a Souza e arrancou um empate aos trancos e barrancos nos acréscimos lá em Souza. Já aqui no Amigão, o 13 Futebol Clube venceu fácil a equipe do Esporte de Patos pelo placar de 3-0. São essas as informações referentes aos clubes de Campina Grande dentro do Campeonato Paraibano de Futebol. Jataí de Albuquerque, de Campina Grande. Desde a quinta-feira passada, quando o Grêmio Serrano venceu o CSP no Almedão pelo placar de 1-0, que começou a segunda rodada do Campeonato Paraibano de Futebol, indo por todo o final de semana. No sábado, o Peri Lima empatou com o Souza pelo placar de 0-0, enquanto o 13 perdeu de 2-0 para o Atlético de Cajazeiras, lá em Cajazeiras. No domingo, o Campinense venceu de virada o Nacional de Patos pelo placar de 2-1. O Campeonato Paraibano continua da seguinte forma: o Botafogo é líder no grupo onde se encontra 13, Nacional de Patos, Souza e Serrano, enquanto o Atlético de Cajazeiras é líder no grupo em que se encontra Campinense, CSP, Peri Lima e Esporte de Patos. Jataí de Albuquerque, de Campina Grande, trazendo informes sobre as equipes locais no Campeonato Paraibano de Futebol. O Campeonato Paraibano de Futebol, referente ao desempenho dos clubes de Campina Grande, teve continuidade através da terceira rodada, quando, no domingo, dia 27 de janeiro, o Campinense venceu por 3-0 a equipe do Serrano. Enquanto isso, no próprio domingo, o Nacional de Patos venceu o Peri Lima pelo placar de 1-0. A rodada foi fechada na segunda-feira, com o 13 vencendo por 3-0 a equipe do CSP. O confronto entre os líderes Botafogo, Atlético de Cajazeiras, fez com que o Campinense tornasse líder do grupo B, pois o polêmico placar de 2-1 para o Botafogo beneficiou a Raposa. De Campina Grande, Jataí de Albuquerque. Foi muito turbulenta a quarta rodada do Campeonato Paraibano de Futebol. Referente aos clubes de Campina Grande, decepções, derrotas, surpresas e também quedas de comandos técnicos. A derrota por 2-0 para o Esporte de Patos, a saída do técnico Luciano Silva e a queda de posição para a lanterna do campeonato são 3 dos aspectos que confirmam a pífia participação do Grêmio Serrano no certame. O Campinense Clube perdeu pelo placar de 1-0 para o Botafogo e perdeu também a liderança do grupo B, que ficou com o Atlético de Cajazeiras, que venceu o Nacional de Patos pelo placar de 2-1. Mas a surpresa ficou por conta da derrota do 13 para o Peri Lima pelo placar de 1-0. Isso causou a queda do técnico Maurílio Silva e também causou o 13 na terceira posição do grupo A. E já começou a quinta rodada das execuções dos clássicos entre as equipes participantes. O Peri Lima empatou com o Serrano pelo placar de 2-2. E no próximo domingo teremos 13 Campinense no Clássico dos Maiorais, quando o 13 aposta na experiência de Marcinho Guerreiro contra o Campinense de Francisco Diá. De Campina Grande, Jataí de Albuquerque. Falar sobre a quinta rodada do Campeonato Paraibano é dizer que entre 13 e Campinense não seria satisfatório um empate. O Campinense Clube venceu o Clássico dos Maiorais pelo placar de 1-0. Com esse resultado e com a vitória do Souza sobre o Atlético de Cajazeiras por 2-0, o Campinense volta à liderança do grupo B. E o 13 Futebol Clube infelizmente levou a pior,
viu o Nacional de Patos vencer o Sport pelo placar de 2-1 e aí caiu da terceira para a quarta posição. O Botafogo, líder tanto de todo o campeonato como também do grupo A, conseguiu 15 pontos durante o campeonato, como também 100% de aproveitamento durante o certame todo. Ele vem seguido do Souza com 11 pontos, o Campinense com 10, pressionado pelo Atlético de Cajazeiras, que se encontra com 9 pontos. E fica assim o G4 do Campeonato Paraibano de Futebol. Botafogo em primeiro lugar, o Souza, o Campinense e depois o Atlético de Cajazeiras. De Campina Grande, Jataí de Albuquerque. 2 empates, uma derrota e uma vitória. 1-1, Campinense e Souza. 0-0, Serrano e Atlético de Cajazeiras. O 13 perdeu mais uma vez, desta vez para o Sport de Patos, pelo placar de 1-0. E o Perilima venceu o Botafogo também por 1-0. Esses são os resultados dos times de Campina Grande na sexta rodada do Campeonato Paraibano de Futebol, que trouxe como surpresa a vitória do Perilima sobre o tão poderoso Botafogo de João Pessoa. Valendo salientar tristemente que empates e derrotas não são surpresas nos resultados do jogo do 13 Futebol Clube. Devido aos empates obtidos na sexta rodada, Campinense e Atlético acrescentaram 1 ponto, mas nada mudou na posição do grupo B. O Campinense continua líder com 11 pontos e o Atlético de Cajazeiras, que tinha 9, passou para 10 pontos. De Campina Grande, Jataí de Albuquerque. Início do mês de março. Transição da 7ª para a 8ª rodada do Campeonato Paraibano de Futebol. No sábado do último final de semana de fevereiro, a equipe do Perilima foi ao Sertão Paraibano e empatou com a forte equipe do Souza pelo placar de 1-1. No Amigão, o CSP venceu o Grêmio Serrano pelo placar de 4-1. No domingo, o Campinense enfrentou o Nacional de Patos e venceu pelo placar de 3-1 em pleno José Cavalcante. No Amigão, no próprio domingo, o 13 perdeu para o Atlético de Cajazeiras pelo placar de 2-0. A exemplo da quarta, a 7ª rodada do Campeonato Paraibano trouxe mudança nos comandos técnicos. O 13 mudou de Marcinho Guerreiro para Kleber Romero, que de forma interina assumiu o Galo. O Serrano contratou Celso Teixeira, visando o Campeonato Brasileiro, como também a luta contra o rebaixamento. Falando em rebaixamento, o 13 se encontra na 4ª colocação do Grupo A, onde o Botafogo é líder absoluto com 18 pontos. O Galo, juntamente com o Serrano, estão na zona de rebaixamento. No próximo ano, um dos dois estará na 2ª divisão do Campeonato Paraibano 2020. O Campinense Clube se encontra na liderança do Grupo B, com 14 pontos. Ele é seguido pelo Atlético de Cajazeiras com 13. A equipe do Perilima, que foi ao Sertão e empatou com a forte equipe do Souza, é a mesma que perdeu para o Nacional de Patos no Amigão. O Nacional de Patos venceu a partida para o Perilima, partida essa que já faz parte da 8ª rodada do Campeonato Paraibano de Futebol, que dá uma pequena pausa enquanto termina o Carnaval para voltar com todo o gás, todas as equipes e com suas posições dentro do certame. De Campina Grande, Jataí de Albuquerque. A 8ª rodada do Campeonato Paraibano se deu na quarta-feira, depois do Carnaval, quando o Nacional de Patos venceu no Amigão a equipe do Perilima pelo placar de 3-1. No domingo, o Campinense goleou o Grêmio Serrano por 4-0. O 13 continuou sem vencer e empatou com o CSP em João Pessoa pelo placar de 0-0. Ainda sobre as equipes de Campina Grande no Campeonato Paraibano, o 13, o Grêmio Serrano e a Desportiva Perilima continuam lutando desesperadamente contra o rebaixamento. Valendo salientar que já começou a 9ª rodada do Campeonato Paraibano com um empate de 2-2 entre o Grêmio Serrano e o Sport de Patos. O Campinense Clube, já classificado, continua líder do Grupo B com 17 pontos. De Campina Grande, Jataí de Albuquerque. O 13 empatou com o Perilima. Enquanto isso, o Grêmio Serrano empatou com o Sport de Patos.
O Campinense mais uma vez perdeu para o Botafogo, ainda nessa primeira fase. Agora os clubes se preparam para a 10ª rodada do Campeonato Paraibano, rodada essa que se chama rodada dos clássicos, em que Campinense e 13 se enfrentarão, como também o Perilima e o Serrano. Isso referente aos clubes de Campina Grande, que estarão se confrontando nesta quarta-feira. É o Campeonato Paraibano em sua reta final, na 10ª rodada. Vale salientar que agora termina, nessa 10ª rodada, a primeira fase do Campeonato Paraibano, partindo os clubes classificados para a segunda fase. Na última quarta-feira, 27 de março, aconteceu a 10ª rodada do Campeonato Paraibano, a última da primeira fase. O Campinense Clube perdeu para o 13 pelo placar de 1-0. O Grêmio Serrano empatou com o Perilima em 3-3. O Campinense Clube continua no certame, na segunda fase, juntamente com o Botafogo, com o Atlético de Cajazeiras e com o Nacional de Patos. Já o 13, o Sport de Patos, o Perilima e o Souza fazem parte definitivamente da elite do Campeonato Paraibano, enquanto que CSP e Grêmio Serrano foram rebaixados para a segunda divisão do certame do próximo ano. O Campinense Clube joga nesse domingo com o Atlético de Cajazeiras em Campina Grande. Por quê? Porque perdeu para o 13. Enquanto isso, o Atlético de Cajazeiras espera o Campinense no segundo jogo lá em Cajazeiras, o que não é bom para o Campinense Clube, que joga fora dos seus domínios. Jataí de Albuquerque, de Campina Grande. Como podemos observar pelas informações, foram 4 equipes que deixaram muito a desejar no Campeonato Paraibano de Futebol 2019. O Campinense poderia estar sendo elogiado, mas não apresentou um bom futebol perante a sua torcida, que não acreditou e, por sua vez, não foi prestigiar a equipe. O 13 esteve próximo até do rebaixamento. O Perilima e o Serrano não têm torcidas. Portanto, foram esses os panoramas referentes às 4 equipes do Campeonato Paraibano dentro do certame 2019. De Campina Grande, Jataí de Albuquerque.